Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas à disciplina de trabalho de conclusão de curso da especialização em Gestão da Informação e do Conhecimento. Eu sou a professora Adriele Inácio e vou trabalhar com vocês a elaboração do artigo científico nessa disciplina. Essa disciplina, então, ela tem como objetivo tratar sobre os aspectos que vão compor o artigo científico para a finalização desse curso de especialização em Gestão da Informação e do Conhecimento. Algumas etapas são importantes de serem tratadas aqui, que são elementos principais e primordiais para a efetivação desse trabalho de conclusão de curso. Uma dessas etapas é a elaboração de um tema que deve ser pensado para o artigo. Esse tema ele deve conter alguns elementos importantes que devem ser levados em consideração. Então, a escolha do tema para a elaboração do artigo científico, ele remete-se a algum assunto que o pesquisador tem uma afinidade e também um interesse. O tema é um assunto geral sobre o qual pretende-se investigar. É uma primeira delimitação dentro da área da pesquisa de um campo do conhecimento. Esse tema, vocês terão um período de elaboração de 1 semana. Vocês encaminharão esse tema como uma atividade dessa disciplina de trabalho de conclusão de curso, que já está disponível aqui no Moodle, com algumas orientações específicas em relação à elaboração também do tema. O tema ele deve seguir algumas linhas de pesquisa aqui da especialização em gestão do conhecimento e da informação. Essas linhas de pesquisa foram delimitadas em 5 grandes temas. Esses 5 grandes temas, então, envolvem 1. A tecnologia e qualidade da informação. 2. Interdisciplinaridade. 3. Gestão do conhecimento. 4. Educação e informação. E o 5º tema, que é a administração e gestão. Como vocês têm agora essas informações relacionadas ao tema de pesquisa, vocês podem, então, pensar e refletir de acordo com o interesse de vocês sobre esse tema, elaborar e encaminhar como atividade da pesquisa durante essa semana que se segue. Pretendemos, então, agora dar sequência pensando na elaboração desse artigo. Eu vou trazer aqui algumas informações que são importantes na elaboração do artigo, que também tem como instrumento de pesquisa o material que está disponível aqui na página. O artigo, então, ele é composto pelo resumo, pelo abstract, pela introdução, o desenvolvimento, as considerações finais e as referências. Para cada etapa da elaboração desse artigo, então, também existem algumas instruções, como, por exemplo, nós vamos colocar aqui em relação ao resumo. O resumo ele é uma parte obrigatória da elaboração do artigo. Ele deve conter os objetivos, a metodologia, resultados alcançados e as conclusões do trabalho. Na introdução do trabalho deve constar o problema, a justificativa, os objetivos, a metodologia e outros elementos do desenvolvimento do trabalho que são importantes, conceitos e algumas referências que devem já constar também na introdução. Por isso que a introdução ela deve ser elaborada por último, porque ela tem que dar conta do trabalho como um todo. Na estrutura do artigo também segue-se, então, o desenvolvimento. O desenvolvimento ele é a parte do referencial teórico, em que o aluno ele vai discutir os principais conceitos e elementos trabalhados já por determinados autores sobre aquele assunto. Ele é uma parte que exige também a leitura de diversos materiais bibliográficos para que se possa fazer um levantamento de tudo que já se tem trabalhado sobre o tema, dos principais elementos que já foram trabalhados sobre o tema. Ele é a parte mais extensa do trabalho, ele vai entre 8 e 10 páginas, que expõe de forma ordenada o aprofundamento e a análise dos aspectos conceituais mais importantes do seu estudo. O desenvolvimento também, ele divide-se em seções ou subseções, conforme as normas. Nele são discutidas as ideias, as teorias que sustentam o tema, os fundamentos teóricos, apresentados os procedimentos metodológicos e a análise dos resultados em pesquisa de campo, relatos de caso, entre outros. Segue-se também, então, ao desenvolvimento do artigo, a metodologia, que é a descrição dos procedimentos utilizados para a elaboração desse trabalho científico.
Eles devem estar de acordo com o problema, com os objetivos e também com as hipóteses levantadas ao decorrer do trabalho. Os procedimentos são as estratégias de pesquisa que você irá montar para coletar os dados suficientes para dar conta de atender ao objetivo da sua pesquisa. Essa descrição ela deve ser clara e útil para o entendimento dos passos da pesquisa. Os resultados, então, são uma parte do artigo onde são descritos, explicados e discutidos os resultados da pesquisa à luz do referencial teórico, que deve ser retomado a fim de argumentar e sustentar o que foi encontrado. Deve conter ilustrações e tabelas necessárias para o entendimento da pesquisa, ou se a sua pesquisa escolher por uma metodologia bibliográfica, você tem que trazer novamente as discussões conceituais para os resultados. As considerações finais, elas seguem após uma análise e discussão dos resultados. São apresentadas as conclusões do artigo, que visam evidenciar com clareza e objetividade os resultados obtidos, em aproximadamente 2 páginas. No encerramento do artigo, o autor apresenta as conclusões da pesquisa, posiciona-se, faz críticas, apresenta as suas contribuições e traz a sua marca pessoal. Contribui com um novo conhecimento ou reformula conhecimentos já existentes. As referências também é um elemento obrigatório da elaboração do artigo. Ela constitui uma listagem por ordem alfabética de todo o material bibliográfico, documental, de dados utilizado na elaboração desse artigo. Livros, artigos, sites, entre outros, de autores efetivamente citados ao longo do trabalho. Essas são as fases, então, para a elaboração do artigo científico. É importante relembrar que, nesse primeiro momento, vocês encaminharão apenas o tema da pesquisa. Após o envio desse tema, vocês terão novas orientações sobre a elaboração do artigo, a distribuição dos orientadores, para que vocês possam dar sequência à elaboração desse trabalho. Eu me coloco à disposição de vocês também para tirar as dúvidas e desejo a todos um bom trabalho.